Olá, sabe aquele processo que muita gente acha que é só papelada, só burocracia? Pois é, hoje a gente vai ver que o processo de compras é, na verdade, o coração que faz uma empresa pulsar. Vamos juntos descobrir como uma coisinha pequena, uma necessidade simples, pode dar início a uma jornada cheia de decisões estratégicas que podem literalmente definir o sucesso de uma operação. Vamos lá! E para entender essa jornada, nada melhor que uma história. Então vamos conhecer a história da indústria Alfa. Imaginem a cena. A linha de produção deles depende de uma peça específica. E o estoque? Bom, o estoque está no fim. Ou seja, uma parada na produção é quase certa de acontecer. E agora? É exatamente aqui que uma necessidade urgente dispara uma cadeia de decisões super complexa que vai muito além dos muros da fábrica. E essa pergunta é bem mais séria do que parece. A resposta é sim, com certeza. Uma única peça pode de verdade paralisar uma fábrica inteira. E isso pode virar uma bola de neve. Atrasos em cascata, perdas financeiras gigantescas. E é por isso que todo o processo que a gente vai desvendar hoje não é só burocracia. É, na verdade, um escudo, uma proteção essencial para a saúde de qualquer negócio. E tudo, absolutamente tudo começa aqui, no ponto de origem. Ao contrário do que se possa pensar, o processo de compra não nasce na mesa do comprador. Ele nasce lá no chão de fábrica, no escritório ou em qualquer lugar da empresa onde haja a necessidade real da aquisição de algum tipo de material ou serviço. E o ponto-chave para entender isso é o seguinte: o departamento de compras, na maioria das vezes, não cria a necessidade. Ele é um resolvedor de problemas. Ele responde a pedidos que vêm de toda a empresa. Pode ser a produção, pedindo mais matéria-prima, pode ser o pessoal do TI, precisando de um software novo, a manutenção, buscando uma peça de reposição, ou até mesmo a Copa, pedindo para ressuprir o cafezinho que está no fim. A compra é sempre a resposta a um chamado interno. Bom, assim que essa necessidade é identificada, ela não vai direto para o mercado, não. Primeiro, ela tem que navegar por um verdadeiro labirinto de processos internos. E isso garante que tudo esteja alinhado com as regras do jogo de cada empresa. E a primeira ferramenta para se guiar nesse labirinto é uma tal requisição de compras. A palavra-chave aqui, e isso é crucial, é que a requisição de compras é um documento interno. A requisição não é um contrato com um fornecedor, ela é um sinalizador. É uma comunicação formal dentro da empresa que diz: ei, equipe de compras, a gente precisa disso aqui. Ela não cria nenhuma obrigação com o mundo externo. E antes mesmo da equipe de compras começar a procurar um fornecedor, essa requisição precisa de um carimbo, um sim oficial. Em outras palavras, uma aprovação. E é aqui que ela chega nos portões dessa tal aprovação. Um passo fundamental para o controle daquilo que será comprado pela sua empresa. E isso, olha, está longe de ser algo apenas formal. As aprovações são o sistema do controle financeiro da empresa em ação. Elas garantem que cada compra esteja dentro do orçamento e evitem gastos por impulso. Por exemplo, uma compra de R$1 milhão, por exemplo, talvez precise da assinatura de um diretor ou até mesmo do presidente. Já um pacote de café muito provavelmente será aprovado automaticamente pelo sistema, e isso faz todo sentido. Com a requisição aprovada, o comprador finalmente tem a luz verde. Agora sim, a ação sai de dentro da empresa. Chegou a hora de explorar o mercado e encontrar a solução perfeita para a nossa indústria Alfa. Uma coisa muito importante é entender que nem toda compra é igual. Esse quadro, por exemplo, mostra de forma bem clara que existem diferentes tipos de compra. Comprar para estoque, por exemplo, mexe diretamente com o custo do produto final. Agora, comprar material de escritório, ou novamente o exemplo do cafezinho, isso afeta o orçamento de um departamento específico. Um bom comprador precisa sacar essa diferença e tomar a decisão mais inteligente e mais correta para o processo de aquisição. O processo de encontrar um fornecedor ideal costuma ter pelo menos 3 atos. Primeiro, a cotação. É a fase de pesquisa, de mapear o que o mercado tem a oferecer. Depois vem a negociação, que é onde a mágica acontece para otimizar não só o preço, mas todas as condições. E por fim, o acordo, que sela a parceria. E aqui está
um dos maiores segredos de um comprador de sucesso. A negociação vai muito, mas muito além de apenas analisar o preço mais baixo. Um comprador estratégico procura sempre o melhor valor total, claro, e isso inclui garantir aquele prazo de entrega que a produção da indústria realmente precisa de forma desesperada, a qualidade que o produto exige e, acima de tudo, a confiança de que o fornecedor vai cumprir com o prometido. Ok, depois de achar o fornecedor adequado e negociar as condições ideais, a gente chega no clímax do processo, que é a hora de transformar a conversa em um compromisso de verdade, preto no branco. E o documento que sela esse acordo é o pedido de compra. Se a requisição era uma conversa interna, o pedido de compra passa a ser um aperto de mão legal com o mundo externo. E é ele que transforma a intenção em um contrato, por exemplo, criando uma obrigação formal tanto para a indústria alfa quanto para o fornecedor. Então vamos colocar os dois lado a lado, para que a diferença possa ficar mais cristalina. A requisição responde às perguntas do o que e por quê dentro da empresa. Já o pedido de compra responde ao quem, quanto e como para o mundo externo. Um é o ponto de partida, a requisição de compra. O outro é a linha de chegada do acordo, o pedido de compra. Simples assim. Com o pedido de compra emitido, a parte da negociação já foi, mas o trabalho está longe de acabar ainda. Agora a gente entra na fase crucial da execução, onde a promessa do papel precisa se transformar na realidade física. O momento do recebimento, essa é a hora da verdade. A quantidade que chegou está correta? A qualidade atende aquilo que a indústria alfa precisa? E a nota fiscal bate certinho com aquilo que foi combinado no pedido de compra? Ignorar qualquer uma dessas verificações é como deixar a porta da casa aberta para problemas. E junto com a entrega física chega um outro elemento super importante. E olha que muitas vezes esse ponto é subestimado e pode ter um impacto gigantesco no custo final. Estou falando dos impostos. O comprador não precisa ser um expert em tributos, mas tem que ter uma noção básica. Os impostos podem mudar completamente o custo real de uma compra, podem gerar créditos valiosos para uma empresa. E claro, ignorar tudo isso pode dar uma dor de cabeça legal enorme. Entender o básico sobre impostos não é opção do comprador, é necessidade. Pois bem, o pagamento foi feito, a peça finalmente chegou na linha de produção da indústria alfa. Fim da história? De jeito nenhum. O verdadeiro valor de um processo de compras bem feito vai muito além da transação. Ele está no que acontece depois. A transação em si pode ter acabado, mas o relacionamento com o fornecedor e, mais importante, o aprendizado daquela experiência, isso só está começando. É nesse ponto que o processo de compras deixa de ser uma função apenas operacional e se transforma em uma ferramenta estratégica. Avaliar o desempenho do fornecedor depois da entrega é fundamental. Será que ele cumpriu os prazos? Qualidade era a esperada? Teve algum problema no meio do caminho? Cada resposta dessas perguntas vale ouro. Essa informação alimenta a inteligência da empresa e garante que na próxima vez que a indústria alfa precisar daquela mesma peça, a decisão de compras vai ser ainda mais rápida, mais inteligente e mais segura. E se tem uma única ideia para se levar de toda essa jornada, é essa aqui. O que começou com uma simples necessidade de uma pecinha lá na área de produção da indústria alfa, acabou se mostrando uma viagem complexa, que envolve controle financeiro, negociação de mercado, obrigações legais e, no fim das contas, a construção de uma inteligência estratégica. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação, uma pergunta para a gente pensar. Depois de ver essa jornada toda, desde a faísca da necessidade até a avaliação, lá no ponto final do processo, onde será que está a maior chance de melhoria em um processo de compras? Aonde dá para otimizar? Aonde dá para economizar? Para gerar mais valor? E a resposta, é claro, muda de empresa para empresa. Mas é essa busca incessante pela resposta que separa uma área de compras boa de uma área de compras fantástica.